Olá pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a essa emocionante jornada de aprendizado sobre algoritmos. Antes de mergulharmos nesse universo fascinante, permita-me fazer uma pergunta. Vocês já pararam para pensar como seria o algoritmo perfeito para escolher qual sabor de pizza pedir uma sexta-feira à noite depois daquele Futibas? Vamos descobrir juntos como os algoritmos podem nos ajudar a resolver problemas, desde os mais simples até os mais complexos. Se arrumem na cadeira, preparem para expandir seus conhecimentos e embarcar nessa nova aventura algorítmica. Bem, vamos começar pelo básico. O que exatamente é um algoritmo e por que ele é tão importante na programação? Um algoritmo é uma sequência de passos lógicos e bem definidos que nos ajuda a resolver um problema ou realizar uma tarefa. É como uma receita de bolo, onde cada etapa é claramente descrita para alcançarmos o resultado desejado. Agora, por que os algoritmos são tão importantes na programação? Imagine que você está planejando uma viagem para um lugar desconhecido. Você precisa de um mapa ou um GPS para te guiar, certo? Da mesma forma na programação, os algoritmos são como o seu mapa. Eles nos orientam e nos ajudam a chegar ao resultado esperado. Vamos usar um exemplo para entender melhor. Digamos que você queira ensinar um robô a fazer um sanduíche. Você precisaria criar um algoritmo para isso. Primeiro, você diria ao robô para pegar as 2 fatias de pão. Depois, espalhar a maionese em uma das fatias. Em seguida, adicionar alface, tomate e queijo. Por fim, colocar a outra fatia por cima. Esse seria um algoritmo para o seu robô fazer sanduíche. Outro exemplo seria um algoritmo para encontrar um maior número em uma lista. Você compararia cada número com os outros e iria selecionando o maior até chegar ao final da lista. Agora que sabemos o que é um algoritmo, vamos explorar os seus elementos básicos: entrada, processamento e saída. Vamos imaginar que você está jogando um jogo de adivinhação com um amigo. O objetivo é adivinhar o número que ele está pensando. Nesse caso, a entrada seria o número que seu amigo está pensando. O processamento seria a sua tentativa de adivinhar o número, e a saída seria a resposta do seu amigo, se você acertou ou se você errou. A entrada é a informação que você precisa para resolver o problema. No nosso exemplo, é o número que seu amigo está pensando. O processamento é a parte onde você realiza as ações necessárias para resolver o problema. No nosso exemplo, é quando você faz uma tentativa de adivinhar o número que seu amigo está pensando. Você pode usar fórmulas matemáticas, como dividir o intervalo possível ao meio a cada tentativa, para chegar mais rapidamente à resposta correta. Por fim, a saída é o resultado final do seu algoritmo. No nosso exemplo, é a resposta do seu amigo se você acertou ou errou o número. Os elementos básicos de um algoritmo são como os ingredientes de uma receita mágica. A entrada é a informação que você recebe, o processamento é a parte onde você realiza as ações necessárias e a saída é o resultado final. Agora que já entendemos os elementos básicos de um algoritmo, vamos explorar exemplos de algoritmos simples e a sua representação em um pseudocódigo. O pseudocódigo é uma forma de escrever algoritmos de forma mais próxima da linguagem humana, facilitando o nosso entendimento. Vamos imaginar que você está ensinando o robô a fazer uma dança divertida. O algoritmo para essa dança pode ser representado em um pseudocódigo da seguinte forma: primeiro, iniciar a música. Segundo, fazer um passo para a direita. Terceiro, fazer um passo para a esquerda. Quarto, girar em círculos. 5. Bater palmas. 6. Repetir os passos 2 a 5 até o final da música. 7º passo, parar a música. Vamos a outro exemplo? Um algoritmo para fazer uma torre de copos. O pseudocódigo poderia ser mais ou menos assim. Primeiro passo, pegar um copo. Segundo passo, colocar o copo no chão. Terceiro passo, pegar outro copo. Quarto passo, colocar o copo em cima do primeiro copo. Quinto passo, repetir os passos 3 e 4
até uma torre de copos desejada. Esses exemplos mostram como podemos representar algoritmos em pseudocódigo de forma simples e compreensível. O pseudocódigo nos permite expressar as ações de forma mais próxima da nossa linguagem, facilitando, claramente, o nosso entendimento. Lembram-se das nossas estruturas de controle de lógica de programação? Sequência, seleção e repetição? Essas estruturas são informações para construir de fato o nosso algoritmo. Vamos imaginar que você está organizando uma festa surpresa para aquele seu amigo. O algoritmo para essa festa pode ser dividido em 3 partes: sequência, seleção e repetição. A sequência é a estrutura mais básica, onde as ações são executadas em ordem, uma após a outra. Por exemplo, na festa surpresa, você precisaria seguir uma sequência de passos para garantir que tudo esteja pronto antes do seu amigo chegar. Primeiro você decora o local da festa, depois prepara a comida e, por fim, organiza as atividades para entreter os convidados. É como se você estivesse seguindo uma coreografia perfeita para criar a melhor festa surpresa de todos os tempos. A seleção é a estrutura que nos permite tomar decisões com base em condições específicas. Por exemplo, na festa surpresa, você pode ter uma seleção para verificar se o bolo está pronto antes de começar a decorar o local. Se o bolo não estiver pronto, você precisa esperar um pouco mais antes de prosseguir. É como se você estivesse fazendo uma pausa na coreografia para verificar se tudo está no lugar certo. A repetição é a estrutura que nos permite executar um conjunto de ações várias e várias vezes. Por exemplo, na festa surpresa, você pode ter uma repetição para tocar uma música animada enquanto os convidados chegam. A música continuará tocando até que todos tenham chegado. É como se você estivesse dançando a mesma parte de uma coreografia várias vezes, mantendo a energia e a diversão de todos. Vamos a mais um exemplo? Vamos imaginar que você está planejando uma viagem com seus amigos para um parque de diversões. Antes de sair de casa, você precisa resolver alguns problemas, como calcular o tempo de viagem, decidir qual é o melhor caminho e até mesmo planejar o roteiro das próximas atrações. Para calcular o tempo de viagem, você pode usar um algoritmo simples para dividir a distância pelo tempo médio de deslocamento. Por exemplo, se a distância é de 300 km e a velocidade média é de 60 km por hora, você pode usar a fórmula tempo igual a distância sobre velocidade média. Assim, você terá uma estimativa do tempo necessário para chegar ao parque. Ao decidir qual o melhor caminho, você pode usar um algoritmo de seleção. Considere diferentes rotas possíveis, cada uma com suas características como tempo estimado, condições de trânsito e pedágios. Com base nessas informações, você pode selecionar a rota mais rápida ou mais econômica, dependendo das suas preferências. E para planejar o roteiro das atrações, você pode usar um algoritmo de repetição. Liste todas as atrações disponíveis no parque e crie um loop que permita visitar cada uma delas. Você pode definir um critério como visitar cada atração uma vez antes de repetir, ou até mesmo priorizar as atrações mais populares. Vamos a um desafio de lógica? Pega um papel e um lápis e vamos ao desafio. Imagine que você está em uma ilha misteriosa, cheia de portas encantadas. Cada porta tem um guardião, que faz uma afirmação sobre o caminho certo para sair da ilha. No entanto, nem todos os guardiões dizem a verdade. Alguns sempre mentem, enquanto outros sempre falam a verdade. Seu objetivo é descobrir qual porta leva à saída, usando algumas perguntas estratégicas para identificar guardiões mentirosos e guardiões sinceros. Você pode fazer perguntas como: se eu perguntar ao outro guardião qual porta leva à saída, ele me diria a verdade? Esse desafio estimula o seu raciocínio lógico, pois você precisa criar um algoritmo para determinar a melhor pergunta a ser feita a cada guardião, levando em consideração suas respostas anteriores. É como se você estivesse decifrando um código secreto para encontrar a saída da ilha misteriosa. Vocês conseguem criar um pseudocódigo para esse desafio? Conto com vocês, hein? Lembre-se de que a prática é fundamental para aprimorar suas habilidades em algoritmos. Quanto mais você se desafiar com problemas lógicos, mais afiado seu raciocínio se tornará. Então,
Divirta-se resolvendo enigmas, jogos e quebra-cabeças algorítmicos. E descubra o quão incrível pode ser a arte de resolver problemas. Chegamos ao final dessa aula empolgante sobre algoritmos. Ao longo dessa jornada, exploramos diversos tópicos importantes. Aprendemos o que são algoritmos e por que eles são importantes no desenvolvimento de software. Depois, descobrimos os elementos básicos de um algoritmo: entrada, processamento e saída. Exploramos exemplos de algoritmos simples e sua representação em pseudocódigo. Conhecemos a estrutura de controle em algoritmos, sequência, seleção e repetição. E desafiamos o nosso raciocínio e criatividade com desafios de lógicas baseados em algoritmos. Agora, para consolidar o seu aprendizado, é hora de colocar em prática o que você aprendeu. Aqui estão os próximos passos obrigatórios para você. Acesse a plataforma e leia o texto de aprofundamento. Ele irá complementar o conteúdo abordado nesta aula, oferecendo mais insights e informações relevantes. Responda as questões do quiz para validar os seus conhecimentos adquiridos. Isso ajudará a reforçar os conceitos aprendidos e identificar possíveis áreas que precisam ser revisadas. Participe do fórum respondendo à questão aberta proposta e também comentando na resposta de pelo menos 2 outros colegas. Essa interação promoverá discussões enriquecedoras e permitirá que você compartilhe suas ideias e perspectivas com seus colegas de classe. Até a próxima!